Oi pessoal, bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus possa abençoar a nossa vida e o nosso dia, né? Aí vamos para mais uma palavra e mais uma oração também, amém? Pessoal, antes da gente fazer oração, né? Uma coisa que me veio no meu coração é o seguinte: quando a gente vai orar, né, a Deus, muitas das vezes a gente fica procurando, né, palavras muito bonitas, palavras diferentes para estar falando com Deus, sendo que Ele realmente quer da gente a intimidade, né? Então, todos os dias antes de eu fazer oração, eu creio também que, não só eu, né? Você na sua casa, em qualquer lugar que você estiver, quando você for falar com Deus, a gente deve tratar o Senhor com total reverência, respeito, porque Ele é digno e acima de qualquer coisa Ele é o nosso Deus, né? Mas que a gente possa conversar com Ele, orar assim, como se a gente estivesse conversando mesmo com um amigo. Então, todo dia antes de eu fazer a oração assim pra gente, eu vou estar falando bom dia pro Espírito Santo e no final da oração, falando pra Ele, né, que a gente ama Ele, né? Pra gente, aos poucos, né, a gente ir criando essa intimidade, essa aproximação a mais com Ele, né? Então, vamos estar orando, amém? Bom dia, Espírito Santo. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, eu agradeço ao Senhor por eu estar aqui, porque eu não sou digna, muito menos merecedora, né? Ninguém é, mas o Senhor, mais uma vez, com a tua infinita misericórdia e infinito amor, nos alcançou, né? Então, muito obrigada por a gente estar aqui mais um dia e que esse dia a gente venha, tudo aquilo que a gente não fez ontem, que a gente não conseguiu ser ontem, que nesse dia a gente possa ser e que o Senhor venha nos ajudar. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor faz pela gente, né? Pelo pão de cada dia, pela força da gente ir atrás dos nossos sonhos, né? Conquistar também o pão de cada dia. Obrigada pela nossa família, pela nossa casa, por tudo que a gente tem, principalmente pela presença do Senhor, né? Eu peço que nesse dia o Senhor possa livrar a minha vida e a vida de cada pessoa que vai estar assistindo, que o Senhor nos guarde em nome do Senhor Jesus. E eu peço que aonde quer que a gente vá, o Senhor vai junto, né? E que o Senhor possa abençoar essa palavra e falar conosco mais uma manhã, né? E é isso que eu te peço, Pai amado e querido. Eu te entrego a minha vida, as nossas vidas, né, na mão do Senhor, e te agradecemos por tudo. E nós te amamos, Espírito Santo. Amamos a tua presença e tudo que o Senhor é, né? Muito obrigada. Amém. Graças a Deus. Amém? Pessoal, a palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor, que o Espírito Santo nos deu, fica no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, e versículo 9, viu? Aí vem nos dizer assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós, amém? No resumo eu coloquei assim, ó: somos nós moradas do Deus Altíssimo e também cooperadores da obra do Senhor. E assim como a palavra do Senhor vem nos destacar, somos ajudantes da lavoura do Senhor. Ele usará a nós como colunas para assim começar a sua boa obra, amém? Pessoal, essa manhã a gente entende o que com essa palavra, né? Que nós somos templo do Espírito Santo, eu creio que todo mundo já sabe, né? Que nós devemos zelar e cuidar do nosso corpo, porque ele habita em nós, né? Só que muitas das vezes a gente também se esquece, igual a palavra do Senhor vai nos dizer, que nós somos cooperadores do Senhor também, né? E louvado seja o nome do Senhor, quando o Senhor ele quer começar uma obra, ele começa levantando as colunas. Eu pesquisei um pouco aqui sobre o significado de uma coluna, aí vem nos dizer assim, ó: colunas são o ponto mais forte para suportar o peso da casa, as lajes, os telhados, os móveis e as pessoas, e distribuindo elas com segurança até a fundação, evitará um colapso futuro. Então, a gente já sabendo a importância da coluna, a gente também vê a importância que é quando Deus levanta uma coluna para ele começar uma obra, né? Pessoal, então a gente entendendo isso, a gente vê o quê? Muitas das vezes, alguma família ou alguma pessoa, às vezes se afastou do caminho do Senhor. Só que o Senhor, ele, para levantar aquela família ou aquela pessoa, ele vai começar a levantar primeiramente uma coluna. Aí, ele vai levantando uma coluna, e aquela coluna que foi levantada para começar a interceder, orar, buscar pelas outras vidas, ela será usada por Deus para isso, e depois juntamente Deus levantará as outras colunas para assim formar aquela obra, aquela casa e edificar os planos dele, né? Então, pessoal, assim como a palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos cooperadores do Senhor, o Senhor ele conta com a nossa ajuda, né? Então,
muitas das vezes o Senhor começa a levantar um, para depois levantar outro, e assim depois levantar todos, né? E quando o Senhor, se o Senhor às vezes já te levantou como coluna, para estar lá buscando pela sua família, pelos seus e pelas outras pessoas também, você deve ali, a nossa força nunca virá de nós, e sim de Deus, né? Então a gente não pode desistir por às vezes, sabe, aquele peso tá sobre você, né? Igual às vezes uma coluna mesmo ali de uma casa, tá ali, sabe, suportando tanta coisa, às vezes não só coisa sua, mas de outras pessoas, mas que a gente possa se manter firme, né? Porque nós não estamos sozinhos, né? Igual o Senhor falou para Josué, seja forte e corajoso, porque Ele é com a gente, né? Então que a gente possa se manter ali firme, uma coluna realmente forte, sabe? Para que a gente possa fazer os planos do Senhor. E lá no livro de Salmos, capítulo 28, versículo 7, vem nos dizer o quê? O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta. Então, quando você sentir que as suas forças já se esgotaram, que você possa clamar aonde você vai conseguir a força que você necessita, né? Que é aos pés do Senhor Jesus, né? Então, se Ele te levantou como coluna da sua casa para estar buscando pelos seus, para estar fazendo a obra que Ele quer fazer, que você venha permanecer ali firme, sabe? Porque se Ele te levantou, Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar, Ele não vai te deixar sozinho, né? Então que a gente possa confiar no Senhor e que a gente possa ser cooperador dele, sabe? Igual eu falei, o Senhor, Ele conta com a gente, então a gente precisa estar ali disposto realmente, né? E querer também, né? Que o Senhor venha fazer essa obra acontecer. Pessoal, então foi essa palavra, foi no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, né? E, mais uma vez, né, só, ressaltando alguns pontos, né? Sobre a oração também, igual eu falei, sempre quando a gente for orar ao nosso Deus, que a gente sempre possa ter reverência, respeito e temor, mas que a gente possa conversar com Ele igual um amigo, sabe? Sempre falando bom dia pra Ele, antes de dormir falando boa noite, falando que a gente ama Ele também, né? E também, ressaltando mais sobre essa palavra também, né? O Senhor, Ele conta com a gente e Ele sempre está levantando colunas, né? Para estar fazendo a boa obra que Ele quer fazer na nossa vida, na nossa família. Então que a gente possa estar ali dispostos, né? A também ser usados por Deus. Para Ele estar fazendo a boa obra em nossa vida, na nossa família, na vida das pessoas. Amém? Fiquem com Deus, viu? E Deus abençoe.